Olá, queridos amigos, estamos de volta com Luz do Evangelho para darmos sequência ao estudo do livro Ceifa de Luz. E hoje, junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo, estudaremos o capítulo 12, A Senda Estreita. Emmanuel vai utilizar de uma passagem de Lucas, onde o Senhor Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita, né? O que significa dizer que na largueza da vida a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção qual é a porta que nós estamos escolhendo para entrar. As primeiras considerações do nosso querido Dr. Aguinaldo para a gente adentrar o assunto. E o nosso Emmanuel vai começar o assunto dizendo que nós todos temos problemas, mas diante dos problemas que enfrentamos, diz ele que a gente não deve estar procurando as facilidades humanas, porque muitas das vezes quando nós damos aso, permissão a essas facilidades, via de regra, nós arrumamos situações embaraçosas para nós, porque, segundo ele, a nossa realização exige trabalho e, ao mesmo tempo, para a gente ter uma vitória, a gente tem que lutar. E quando às vezes a gente procura, segundo ele, a avenida, a largueza, né, das facilidades humanas, aquelas que atendem o nosso ego, as nossas satisfações pessoais, muitas das vezes nós nos enroscamos num cipoal, ficamos presos e muitas das vezes desviando do dever a cumprir, que é realmente a nossa proposta reencarnatória, porque, segundo ele, todas as propostas reencarnatórias têm um berço que nos recebe, mas ali não vai exigir de nós a inércia, pelo contrário, é o trabalho, é a dedicação, porque nada se consegue sem esse trabalho, essa dedicação, sem o cumprimento do dever. Logicamente que Navarro vai tecer mais algumas considerações, mas ele inicia dizendo exatamente isso, que nós procuramos as facilidades do mundo, mas essas facilidades não estão de acordo com a proposta divina, não. Se Deus e Jesus trabalham todos os dias, o que sobra para nós, senão o trabalho no cumprimento do nosso dever? Nós temos, evidentemente, o conceito de tempo aqui na Terra, né? E as coisas são encadeadas e agrupadas para que haja uma sinergia no aproveitamento do tempo. Mas o que ocorre? Nós temos também uma tendência à lei do menor esforço, né? E para que isso seja vivido por nós, a gente se justifica, né? Depois eu faço, se eu não fizer não vai ter problema, tá cheio de gente que não faz, tá cheio de gente que também não aproveita, só eu vou ficar aqui e tal. Isso mostra o quanto nós estamos enganados diante dos objetivos da vida. Emmanuel vai nos chamar a atenção do tempo. Por quê? Porque nós temos um tempo definido para permanecermos nesse mundo. E a encarnação dos espíritos, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, serve para levá-lo à perfeição. Ora, o que significa serve para levar o espírito à perfeição, à encarnação? Ora, perfeição significa eliminarmos todos os nossos defeitos, todos os nossos enganos, todos os nossos erros, nos preparando para o lugar que nos cabe, palavra dos benfeitores espirituais, nessa mesma questão, né? Na obra divina. Então, o tempo é extremamente necessário aqui na Terra para aproveitamento das possibilidades que Deus nos dá. Nós seremos muito cobrados pelo tempo que nós jogamos fora, que nós gastamos com coisas inúteis, com coisas, com descansos desnecessários, porque a gente acha que descansar é passar um dia inteirinho sem fazer nada. O que, claro, evidentemente está mostrando o nível de entendimento dos nossos espíritos com relação à lei natural. O tempo pode ser considerado também um dos talentos que a providência divina deposita em nossas mãos, e nós teremos que prestar conta. Aliás, disse no meio espírita que nós teremos como peso enorme na consciência justamente o tempo não aproveitado na reencarnação que se finda quando nós voltamos ao mundo dos espíritos. É muito importante que a gente compreenda que as facilidades do mundo
tira a gente, muitas vezes, do real foco de nossa existência, que é um processo constante de melhoria do nosso espírito. É bem verdade que nossa condição material exige um certo descanso, é bem verdade que a nossa própria condição cognitiva exige um certo arrefecimento, uma certa velocidade menor, mas nós não podemos perder a oportunidade dos desafios, dos trabalhos a serem feitos, porque isso nós teremos que correr atrás mais cedo ou mais tarde. Nós devemos entender que aqui na vida todo mundo procura facilidade. Isso aí, de alguma forma ou de outra, praticamente todo mundo quer mordomia. Passar pela vida desfrutando das benesses que a vida nos favorece. Tudo bem, eu acho que até quando é feito com honestidade, com respeito ao próximo, com a consciência tranquila, ótimo, vamos desfrutar de todas as benesses, porque Deus é maravilhoso, dá para nós um mundo fantástico para a gente viver e desfrutar. Mas Jesus fez uma observação: quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, numa dedicação de amor ao próximo, ganhá-la-á. Então, a gente precisa ter cuidado com essas facilidades que a gente busca. Hoje, as pessoas se esquecem que a gente precisa abrir mão de alguma coisa em prol de um desiderato divino, que é o nosso progresso, a nossa perfeição. Senão a gente vai ficar só no ego, eu e depois eu e depois eu. E isso vai ser muito complicado, porque o Emmanuel fala que a porta estreita, ou a senda estreita, é quando a gente tem uma paixão desregrada satisfazendo o ego, o eu. Ao passo que a porta estreita, a porta larga é a satisfação do ego, a porta estreita é o amor indizível, incomensurável de Deus. Então, a gente fica pensando, mas tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que cuidar do outro. Sim, essa proposta divina. Se Deus nos ama, criou esse planeta maravilhoso, nos colocou aqui, tem todas as criaturas como filhas, né? Então, se nós somos irmãos em caminhada, nós temos que cuidar um do outro. E isso demanda, acima de tudo, um pouco de renúncia. A ponto de Jesus ter dito com muita clareza: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. Então, essa renúncia no cumprimento do dever, da obrigação, da disciplina, da observação das leis, é o caminho que nos leva à perfeição, como disse o meu amigo Navarro no começo da sua fala. A cada um será sempre dado segundo as suas obras, disse o Senhor Jesus, mostrando a necessidade para nós de escolhermos em que rumo nós estamos produzindo, em que rumo nós estamos trabalhando, porque o resultado é, evidentemente, consequência daquilo que a gente faz. E nós seremos cobrados por aquilo que não bate com a lei divina. Aí a lei divina é a lei natural do progresso. Então nós viemos para o mundo físico numa proposta pessoal. Quando o Senhor Jesus, para Nicodemos, o doutor da lei, ele diz que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Senhor está dando várias dicas da nossa realidade. O Espírito vem de algum lugar. E se ele sopra a vida, ele está escolhendo, o que significa que ele está consciente da escolha que está fazendo. Então o Espírito sabe de que jeito ele vai nascer, com quem ele vai nascer, como ele vai nascer, que tipo de vida ele vai ter. Tudo isso é explicado depois em detalhes pelo Consolador Prometido, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258. Então nós todos temos por obrigação questionarmos-nos, se não diariamente, vez ou outra, o que é que nós estamos fazendo do nosso planejamento reencarnatório? O que é que vimos fazer nesse mundo? Porque a situação em que nós nos encontramos, né, mostra claramente para nós o que é preciso ser feito. François de Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala que a primeira missão do espírito encarnado é junto à família. Então, o que é que nós estamos fazendo junto à família? Quanto, conforme propôs o doutor Aguinaldo aqui, né, quanto nós não estamos exigindo para nós, para a satisfação do nosso ego dentro de casa?
e quanto nós estamos servindo aqueles que moram junto conosco, aqueles que têm os seus destinos entrelaçados conosco dentro de casa. Já mostra para nós claramente o que é que nós precisamos fazer. Os benfeitores espirituais também vão dizer, lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, que o único objetivo do espírito encarnado é a prática do bem. E a prática do bem pode ser feita em qualquer lugar, independente das condições. Mas a prática do bem também é a prática do bem feito, do bem aproveitado no momento que a gente está. Então, conforme a gente abandona a vida e deixa ela no piloto automático, a gente está abrindo mão da ordem. E todas as vezes que a gente abre mão da ordem, a gente está sujeito a desastres. Toda vez que a gente abre mão do controle ordenado das coisas, a gente está sujeito a intempéries, a acidentes de percurso que vão trazer dor para fazer a gente refletir acerca dos caminhos que nós escolhemos. Então nós precisamos aprender a escolher certo, não como o espírito encarnado em si, mas como um espírito imortal, porque é a proposta de Jesus. Né? Qual que é a proposta do Senhor? Busca antes de tudo o reino do Espírito e a sua justiça, porque todas as outras coisas não serão acrescentadas. Ele está dizendo para nós compreendermos que somos espíritos, estamos, portanto, numa viagem carnal para retornar, ainda de acordo com a proposta de Nicodemos, e a gente está numa viagem de desenvolvimento, e a gente terá, evidentemente, que se sujeitar à lei que rege a vida do espírito. Ora, a lei, além de ser de amor, também é, repetindo, a de progresso. Então, por isso mesmo, nós não podemos perder uma única oportunidade ou um único segundo com coisas que não dizem respeito ao espírito. Enquanto descansa, carrega a pedra, diz o ditado popular. A gente pode descansar fisicamente. Em Lei do Trabalho, os benfeitores espirituais vão dizer, no Livro dos Espíritos, que o corpo necessita de descanso, mas o espírito não. Então eu posso descansar fisicamente lendo um bom livro, não necessariamente espírita ou religioso, mas um bom livro. Né? Eu posso assistir um bom programa de televisão, um bom filme, uma boa peça teatral, enfim, ouvir uma boa música. Tudo isso serve para o espírito, mas é preciso fazer um pente fino ou peneirar, porque o mundo tem bombardeado nós outros com um excesso de informações e de colocações que se tornam para nós outros exigências de aproveitamento. E aí, na largueza do mundo, a gente acaba caindo no buraco depois de tropeçar nessas facilidades. Emmanuel deixou muito claro que a pessoa que tem todos os desejos satisfeitos, essa pessoa é uma desertora diante da vida. Ela passou pela vida, mas não viveu. Porque Jesus já, conversando com seus discípulos à época, ele não prometeu facilidade para ninguém. Todas as vezes que ele conversava com os amigos escolhidos ali para serem os seus discípulos, ele falava assim, nesse mundo tereis aflições, não é? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, esse vencer o mundo é uma proposta que a gente faz, de vir ao mundo e cumprir a tarefa. E Jesus cumpriu a tarefa. Mas olha, o que aconteceu com ele? Ele teve alguma facilidade desde que nasceu? Não, pelo contrário. Só teve dificuldade. Nasce num berço, numa estrebaria. Vai enfrentar um trabalho muito cedo com o pai, na marcenaria. Depois, quando ele se achou no momento exato de trabalho, ele foi enfrentar o deserto, caminhando quilômetros e quilômetros em areia escaldante, sol a pino, e às vezes passando sede, passando fome. Mas qual que era a proposta dele? Era nos redimir, mostrar para nós o caminho. E interessante, ele poderia ficar num lugar só, abaixo de uma árvore, ou debaixo de uma tenda, ou numa casa mesmo, sem nenhum sofrimento, entre aspas. Ali, estou de boa. E vai explicar o que ele teria que explicar. Mas isso significaria ficar restrito a um grupinho pequeno. E até esse grupinho deslanchar e levar a boa nova para todas as pessoas, iria demorar muito. E por conta disso, o que ele fez?
andava para baixo e para cima. No final, os discípulos até diziam, Senhor, descansa um pouco. Ele falou assim, eu não tenho tempo. Ele falava, eu não tenho tempo para descanso. Levantava antes do sol nascer e ia divulgando a boa nova até altas horas da noite. Então tem gente que acorda 8 horas e acha que acordou cedo. E vai dormir, vamos dizer assim, às 10, está achando que está muito tarde. Pelo contrário, ele tem que aproveitar esse tempo, como o Navarro colocou. E a vida exige de nós, ela cobra. É trabalho, é luta, é dedicação em qualquer situação. Agora, entendendo que a semeadura sendo livre, a colheita também vai sendo certa. Se nós optarmos pela porta larga, nenhum problema, entre aspas. É uma decisão nossa e Deus permite, é uma opção nossa. Mas essa porta larga vai gerar problema. Nós vamos distanciar mais ainda da nossa proposta, que é voltar e essencializar em nós o reino de Deus e estar com as grandes almas em épocas futuras. Agora, se nós recalcitrarmos no erro, que já perpetramos várias atitudes infelizes no passado, e recrudescermos nesse processo, nós vamos atrasando. E essa porta estreita é a porta que a gente tem que penetrar. É difícil, exige trabalho, dedicação, renúncia, exige luta. Tanto é que a proposta de Jesus é porfiai. Porfiar por adentrar a porta estreita. Porfiar significa guerrear, brigar, lutar, porque não é fácil. Só que depois, à medida que a gente vai entendendo, vale a pena, porque a gente vai percebendo que a felicidade nossa realmente está no dever cumprido, conforme assevera o nosso Emmanuel. Ainda no campo das possibilidades, a gente precisa ter muito presente no nosso raciocínio a questão da parábola dos talentos. Porque, a princípio, a gente pode enxergar talento, como diz a parábola, uma riqueza que nos é colocada nas mãos, uma riqueza monetária. E não é bem assim. Nós precisamos compreender que a espiritualidade, desenvolvendo o entendimento em cima daquilo que o Senhor disse, vem fazer com que a gente alargue o nosso entendimento. Então, por talentos aqui na Terra, nós temos todas as possibilidades dadas ao Espírito para que ele progrida. Porque, como vimos na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui para progredir. Mas há uma colocação dos benfeitores espirituais que a gente também precisa prestar atenção, que é quando eles falam que a reencarnação ou a encarnação do Espírito também tem como objetivo a melhoria das instituições humanas. Ou seja, quem vai modificar o mundo, preparando o mundo sempre para melhor, quem vai preparar o mundo para melhor, somos nós. Então, se nós não trabalharmos para melhorarmos o mundo, e a gente não pode usar, portanto, de nenhum desculpismo, ninguém faz, a maioria não faz, o governo não faz, quem pode não faz, nós estaremos também no rumo do desengano, no rumo do prejuízo. Por quê? Porque nós temos possibilidades de ajudar na melhoria das condições reencarnatórias do planeta ou modificando as instituições. E por instituições entendamos aqui tudo aquilo que se refere à natureza humana, não só na sua conservação, mas também na sua melhoria, na sua dignidade ou dignificação da natureza humana. Isso nos remete a repensarmos não só a nossa atuação no dia a dia, nas nossas obrigações, mas também na obrigação de nos colocarmos como voluntários do bem aqui na Terra. A porta estreita é quando a gente desenvolve um trabalho aqui para beneficiar os outros, coisas que a gente não gosta muito de fazer, porque quase sempre a gente quer ser beneficiado. Porta estreita significa trabalhar para o bem da humanidade, como voluntários, e nós nunca tivemos tantas entidades não governamentais, não religiosas e também religiosas, para melhorar as condições da natureza humana. Pois é, em qual dessas nós já estamos ajudando? Ou nós não vemos a hora de chegar à sexta-feira para partirmos para o happy hour, para o sábado e domingo a gente correr atrás de tudo quanto é tipo de divertimento, o que nos é permitido, evidentemente, como bem expôs o doutor Aguinaldo. Mas quanto tempo a gente já está dedicando à melhora das qualidades, das condições humanas aqui na Terra? Nós precisamos pensar nisso, porque nós viemos
herdamos um mundo. Muita gente trabalhou para essa tecnologia estar aqui. Muita gente trabalhou para esse bem-estar estar presente em nossas vidas. Por mais problemas que tenhamos, existe uma condição de bem-estar bem razoável que nós estamos usufruindo. Pois é, nós vamos deixar o que para as próximas gerações? É preciso modificar o ponto de vista e fugir da inércia, fugir do descanso eterno, fugir... E essa é uma ideia que a gente traz, né, doutor? O descanso eterno depois dessa vida. Meu Deus, que engano que nós cometemos, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, como bem disse o doutor Aguinaldo, palavras do Senhor Jesus. Acostumemos-nos com a ideia de sermos úteis, porque o trabalho, qualquer tipo, é quando a gente é útil para alguém, quando a gente é útil para a sociedade em que a gente vive, quando a gente não se transforma em peso para os outros. Ou quando a gente é um peso, em que área que a gente está tentando diminuir esse peso numa contrapartida. Nós precisamos pensar nisso com urgência, porque a renovação do planeta tem a ver com a renovação das pessoas, e tem muita gente já à nossa frente, que são aquelas pessoas que estão entrando em sintonia com o mundo de regeneração. E nós estamos em sintonia com o mundo de regeneração, que é um mundo de trabalho exclusivo no bem? Olha, quando o Kardec codificou a doutrina, ele, no Livro dos Espíritos, conseguiu fazer 1018 perguntas para os benfeitores. Olha, não é fácil fazer 1018 perguntas. Sobre tudo, o que a gente gostaria de saber está no Livro dos Espíritos, detalhado. E na pergunta 919, ele vai questionar como é que a gente, de uma maneira prática, o que a gente poderia estar fazendo para aproveitar bem a nossa existência e evitar essas quedas, ou seja, entrar pela porta larga, né? Aí ele vai dizer, o benfeitor a Kardec, que um sábio da antiguidade já havia dito isso, referindo-se a Sócrates, né? Quando ele disse assim, conhece-te a ti mesmo. Então, é muito importante que a gente faça uma análise do nosso perfil, do nosso currículo, né? O que nós já angariamos de proveitoso, de benéfico para a nossa evolução espiritual nessa existência. Trazemos uma bagagem de antes, ótimo, já é uma bagagem adquirida na trajetória do tempo, ótimo. Mas e nessa existência? O que nós melhoramos? O orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. A vaidade é um problema sério porque a pessoa, praticamente a vaidade está na base de todas as outras vicissitudes. Prepotência, presunção, a pessoa só pensando em atender os seus anseios, é eu e depois eu e depois eu. Então, vai desencarnar menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta, menos prepotente? Olha, isso a gente tem que estar analisando todo dia, porque senão nós vamos achar que nós estamos com tudo e vamos desencarnar bem. E olha, é difícil desencarnar bem, porque a gente vem para fazer o bem. Toda a proposta reencarnatória é para fazer o bem. Mas chega aqui e a gente apronta umas e outras ferindo sensibilidade, a confiança, ferindo, vamos dizer assim, a vida dos outros, até de uma forma mais contundente, porque o Emmanuel fala que quando você procura a porta larga, você entra às vezes numa conturbação a ponto de chegar no extremo do crime, quando não você fica na intemperança, fica na inércia e chega ao extremo do crime. E quando a gente pratica uma lesão ao outro, não necessariamente tirando a vida, mas existe muitos tipos de crimes, não é só matar que é o crime, não. Quando a gente sensibiliza o espírito e se apercebe de que toda vez que a gente infelicita o outro é um crime, a gente precisaria fazer tudo para não agredir ninguém. Pelo contrário, respeitar o espaço do outro. E como bem asseverou Navarro, não só não fazer o mal, mas fazer o bem. Então, olhar aquela criatura como nosso sparring, ou seja, aquela criatura que está nos dando a oportunidade de trabalharmos o nosso espírito, vencer o nosso ego,
num espírito de renúncia, de dedicação, de amor, de caridade, facilitar a vida dos outros. Logicamente, nós seríamos os maiores beneficiados. Para encerrarmos as nossas reflexões, meus amigos, que o tempo nos cobra, o Senhor Jesus, de uma maneira muito significativa, lavou os pés dos apóstolos e disse para eles: o maior no reino dos céus será o servidor de todos na terra. E o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Como ele é o guia e modelo da humanidade dado para nós outros, segundo a proposta espírita, convém que a gente escolha sempre aquilo que é necessário ao Espírito. E necessário ao Espírito é amar. E amar significa produzir o bem na vida alheia. Até a próxima oportunidade e fiquem com Deus.